Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 7, Liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. O texto bíblico dessa lição está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 ao 10. E o meu objetivo ao fazer essa gravação é refletir sobre a importância da generosidade cristã como expressão de gratidão a Deus, reconhecendo que contribuir com alegria fortalece o caráter cristão e edifica a igreja. Portanto, nós devemos refletir um pouco sobre como deve ser a nossa conduta nesses dias tão conturbados que a igreja está passando. Numa fase em que cada um busca primeiramente atender aos seus objetivos, conseguir aquilo que precisa, aquilo que quer, aquilo que deseja, e não reflete sobre o cuidado que devemos ter com o outro. Essa lição vem em um bom momento para que nós possamos refletir sobre isso, porque a nossa condição financeira, econômica e social hoje, com certeza, é bem melhor do que a igreja do primeiro século, que nos dá uma lição de como agir como servos de Deus, com liberalidade, com expressão de gratidão a Deus por aquilo que Ele dá e assim contribuir para o bem-estar de outros. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos nela um destaque: a liberalidade. A capacidade que aquela igreja tinha de contribuir. Muitas vezes Paulo recebia ajuda sem sequer ele pedir. As igrejas se sentiam obrigadas e se sentiam compungidas a manter aqueles servos de Deus e mais outras pessoas que também trabalhavam na obra de Deus de forma itinerante, eram mantidas pelas igrejas por conta da generosidade, da capacidade daquelas igrejas de contribuir financeiramente para o sustento daqueles que trabalhavam na obra de Deus. Evidentemente que a contribuição daqueles irmãos era uma contribuição espontânea. Não havia coação, não havia pressão, havia muita liberalidade, muito desejo de contribuir, pois eles consideravam isso um privilégio e não uma obrigação pesada. Paulo, ao escrever aos Coríntios, nos lembra que a liberalidade é uma graça, é uma expressão de fé e também de gratidão a Deus. E mais que isso, é um sinal de maturidade cristã. Os servos de Deus que entendem que tudo que têm ou tudo que temos vem de Deus, conseguem repartir com alegria para ajudar os outros. Creio que, irmãos, em tempos de tanto egoísmo, em tempos em que cada um luta para passar por cima do outro, para deixar o outro para trás, a solidariedade, a camaradagem, a ajuda uns aos outros é algo necessário e reforça com certeza laços cristãos. Reforça com certeza a capacidade que nós temos de manter o vínculo uns com os outros. Isso nós não podemos esquecer. Irmãos, contribuir com alegria, como eu disse, é uma expressão de fé e de gratidão. A generosidade é uma linguagem do coração, mas não é de qualquer coração. É de um coração que é grato a Deus. É de um coração que sabe reconhecer o quanto Deus é e é bondoso. E como a própria palavra diz, Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E por conta disso, a nossa atitude em relação a bens materiais deveria ser também a de disponibilizar aquilo que temos sempre em favor do outro. Mas não fazer isso por obrigação, por imposição, mas fazer isso considerando estar tendo um privilégio na obra de Deus ao servir aos irmãos.
Essa deve ser o nosso ponto de vista, deve ser a nossa maneira de agir. Porque a Bíblia, irmãos, ela associa a contribuição, a alegria e, mais que isso, a verdadeira adoração. Veja aqui, Paulo afirma que contribuir com alegria agrada a Deus, pois reflete o seu caráter. Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 9, e o versículo 7, ele diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Note que a orientação dele, cada um contribua conforme propôs. A nossa contribuição, a nossa ajuda às pessoas deve ser um ato deliberado nosso. Nós propomos a ajudar. Nós nos propomos a pegar aquilo que é nosso e oferecer ao outro, a fim de que ele tenha algo melhor e algo que nós podemos ajudar. Portanto, a generosidade não é um peso. A liberalidade na obra de Deus não é uma obrigação. É um dom e quem possui contribui sempre com prazer. É maravilhoso, irmãos, quando o cristão ele sabe reconhecer as dádivas de Deus para ele, quando ele é capaz de perceber o quanto Deus faz por ele e por isso a sua mão está sempre aberta para contribuir. Ele sente prazer em poder ajudar, ele sente prazer em poder oferecer daquilo que ele tem para o bem-estar do outro. E isso é um procedimento, é uma atitude, é um comportamento que deve nos caracterizar como servos de Deus. O que torna diante de Deus, irmãos, uma oferta agradável a Ele, uma oferta que Ele realmente recebe da nossa parte. Não é o volume que nós oferecemos, não é o que nós oferecemos. Aquilo que define diante de Deus uma oferta grande ou uma oferta pequena é a nossa motivação para ofertar, para ajudar, para contribuir. Quanto mais você tira do que é seu e contribui, mais Deus retorna para você. E Deus retorna sempre com muita generosidade. Isso você não tenha dúvida. Eu me lembro de um caso, irmãos, em 1983. Eu e mais 2 irmãos da igreja fazíamos uma campanha para arrecadação de fundos para a construção do que hoje é a nossa sede aqui na igreja. E naquela época havia poucos recursos, o campo ainda era pequeno, as igrejas eram sempre pequenas, mas nós propusemos ao pastor fazer uma campanha no campo. Nós íamos à igreja que havíamos definido, havia naquela época cerca de umas 20 ou 30 igrejas no campo todo, e nós então íamos a cada uma dessas igrejas fazendo um culto, pregando, ensinando, enfim, e tirava uma oferta para servir de fundos para a construção da igreja. Me lembro de um dia que nós fomos a uma congregação muito pequena, era uma congregação humilde, talvez a mais humilde das congregações do campo naquela época. Hoje, aquela congregação tão pequena é uma grande igreja, com centenas de membros, mas naquela época ela é muito pequena. E quando nós fizemos o culto e nós falamos para os irmãos qual era o propósito daquele culto, todos os irmãos daquela congregação se propuseram a ajudar com o que tinha. Naquela época, às vezes, quando uma pessoa queria ajudar e não tinha dinheiro, ele oferecia algo que ele possuía, um bem material, por exemplo, um relógio, um cordão de ouro, um anel de ouro, alguma coisa que tivesse valor, eles ofereciam. E eu me lembro de um caso que nunca esquecemos disso, nós que fizemos aquelas campanhas naquela época. Uma irmã da igreja, voluntariamente, ela tinha um relógio bom, de boa qualidade, um relógio de preço razoável.
E ela então humildemente tirou aquele relógio e com gratidão colocou na salva para oferecer ao Senhor. Como que nós procedíamos quando os irmãos faziam isso? Por exemplo, se ele ofertasse um relógio que custava por R$1.000, nós propunhamos devolver o relógio para ele e ele pagava a metade do relógio, por exemplo, um preço que ele podia pagar. E fizemos isso muitas vezes, com joias, com relógios e tudo mais. E nesse dia essa irmã deu o seu relógio para a igreja, mas ela não tinha dinheiro para comprar o relógio. E por incrível que pareça, no mesmo culto aquela irmã ganhou um presente, eu não sei como, mas ela ganhou um relógio que valia pelo menos 3 vezes mais o relógio que ela doou para a campanha da igreja. Isso acontece com frequência, irmãos, em campanhas que se fazem nas igrejas para arrecadação de fundos. Então, o que nós ofertamos para Deus não é o volume, o tamanho da oferta que conta, é a atitude do coração que vale mais. Eu diria que você entregar uma oferta porque está sendo constrangido a fazer aquilo, ou está fazendo para que as pessoas não olhem para vocês e te marque como uma pessoa egoísta e tudo mais, então você tira uma oferta, uma contribuição e dá. Eu diria que isso não tem a menor importância para Deus, não vale nada diante de Deus. Aquilo que você não dá de coração, aquilo que você não faz voluntariamente, para Deus não tem valor. Eu diria que um coração grato a Deus, ele expressa naturalmente a liberalidade, a capacidade de contribuir. Porque veja, irmãos, a contribuição também é uma forma de culto a Deus. Não é só quando nós oramos ou estamos em uma atitude de muita reverência e de muita contemplação que nós estamos cultuando. Às vezes uma contribuição é uma forma de culto. Porque na adoração verdadeira, a oferta que nós fazemos é parte do nosso culto. Eu não gosto muito da atitude de alguns pastores hoje que dizem que quem quer servir a Deus de verdade precisa contribuir. Não acho que seja verdade isso. Eu acho que todos nós devemos contribuir dentro das nossas possibilidades, como Paulo muito bem ensinou aos Coríntios na sua 2ª carta. Portanto, nós precisamos contribuir, nós devemos contribuir, mas como um ato de adoração, como um ato de culto a Deus, e não simplesmente para que as pessoas vejam que nós estamos contribuindo. Quando nós contribuímos com alegria, nós reconhecemos ao mesmo tempo que o Senhor é a fonte de todas as coisas que nós possuímos. Porque, na realidade, irmãos, é Ele quem nos dá tanto a capacidade de trabalhar para adquirir as coisas, como a própria capacidade de comprar alguma coisa, de juntar alguma coisa para a gente. Quem nos dá isso é Deus. Não há méritos nossos em conseguir isso. Isso é dádiva, isso é dom de Deus, é presente dEle. Então nós percebemos isso de forma muito clara. As igrejas primitivas, elas nos dão aula sobre como fazer isso. Um dos exemplos mais notáveis é o que nós estamos estudando agora nessa lição, que é a igreja da Macedônia. Era uma igreja que passava por dificuldades, era uma igreja pobre, era uma igreja que não tinha muito tempo que havia sido iniciada, mas mesmo assim, aqueles irmãos se converteram de tal maneira que eles faziam as coisas para Deus com gratidão ao que Ele já havia feito. Eu diria que a generosidade, a liberalidade em contribuir da igreja da Macedônia atravessou os séculos. E como um testemunho vivo, como um testemunho autêntico, que mesmo em meio à escassez, eles foram liberais para servir. Irmãos, que coisa maravilhosa, não é?
quando as pessoas são capazes de fazer isso, quando as pessoas são capazes de doar aquilo que é importante para elas. Isso é algo que somente a graça de Deus pode fazer e abrir os nossos corações para contribuir dessa forma. Esse exemplo dos macedônios e os exemplos das diversas igrejas primitivas que Paulo tanto cita e que ajudavam tanto a Paulo, deve ser exemplos para nós, deve servir para nos inspirar para fazer a mesma coisa. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Vale a pena você servir, porque Deus ele jamais vai desamparar aqueles que ajudam aos outros. As Escrituras dizem que quem dá àquele que precisa é como se ele estivesse fazendo um empréstimo para Deus. E você já imaginou você ter o privilégio de emprestar para Deus alguma coisa? Claro que é uma expressão, eu diria, poética, mas ela é uma expressão que denota o valor de você contribuir. Nós precisamos refletir nisso, precisamos agradar a Deus. Veja, a graça em meio à pobreza. Irmãos, é muito importante quando você começa a pensar nisso, que mesmo em meio a dificuldades financeiras, econômicas, dificuldades sociais, crises que as pessoas enfrentavam naquela época, os macedônios foram generosos. Eles foram capazes de tirar aquilo que eles possuíam para ofertar à igreja. Há um momento em que Paulo afirma que eles foram tão generosos que eles fizeram muito mais do que era necessário, porque além de doar os seus bens, eles doaram a si mesmos para Deus. Então essa é uma oferta generosa, essa é uma oferta que Deus recebe de verdade. A crise daqueles irmãos não apagou neles o desejo de ajudar, não tirou deles aquele desejo de ser liberais, de ser generosos para contribuir com a igreja. A riqueza deles, irmãos, não estava nos seus bolsos, não estava no patrimônio que cada um deles possuía. A riqueza deles estava num coração cheio de gratidão a Deus. Quantas vezes nós somos egoístas? Quantas vezes deixamos de contribuir com aqueles que precisam por puro egoísmo? E é algo interessante, veja, a igreja nasce entre os judeus, foi criada pelos judeus. O cristianismo, a gente sabe que o pano de fundo que ele surgiu foi o judaísmo. Portanto, a igreja que nasceu e proliferou e brotou entre os gentios, entre os não-judeus, foi uma igreja que nasceu no coração do judaísmo. E aqui nós temos uma lição impressionante, porque a igreja que contribui agora é a igreja dos gentios, que contribui para ajudar os judeus. Veja só, ao ofertarem, quando os macedônios ofertaram para a igreja de Jerusalém, os macedônios mostraram que a igreja é uma só, que não existe privilégios, que não existe compromisso maior desse ou daquele. Veja que a dor de um deve mover o outro. Entre nós deve haver sempre muita empatia, muita solidariedade. As nossas igrejas precisam disso. As nossas igrejas precisam ajudar. Nós precisamos ver a necessidade daquelas igrejas menores e fazermos uma contribuição para ajudá-las de verdade. E eu diria que esse exemplo dos macedônios precisa ser imitado hoje. Paulo incentivou os coríntios a seguirem o exemplo da Macedônia. As boas práticas, eu diria, devem ser replicadas. Não para a gente demonstrar aquela competição de querer fazer melhor do que o outro, mas para
nos inspirarmos espiritualmente fazendo a obra de Deus. Isso deve nos mover. Irmãos, uma outra coisa interessante é que a generosidade na vida cristã é algo transformador na vida das pessoas. E nós não podemos esquecer disso. Veja só, ser generoso é uma escolha moldada por nossa fé, por nossa gratidão, pelo reconhecimento que temos de que Deus tem nos cuidado, de que Deus tem nos tratado de uma forma que nós não merecemos. Por isso nos sentimos compungidos a também contribuir com outros. Devemos fazer da generosidade uma atitude que envolve coração, mente e mãos. Nós precisamos ter atitudes quando a gente vai perceber isso. Paulo mostra essa forma de agir como expressão de maturidade espiritual. Quando você é capaz de reconhecer isso. Portanto, veja que contribuir é um privilégio, não é uma obrigação. Quantas pessoas que acham que sentem-se obrigados, sentem-se com aquela responsabilidade que precisa. Não, a contribuição é um privilégio que temos de fazer. Paulo diz que os macedônios suplicaram para participar da oferta. Veja só o que diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 4 e 5. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Isso é generosidade, é liberalidade, é a maneira mais correta de servir a Deus. Primeiro, nós nos entregamos a Ele e depois nós entregamos aquilo que temos. É isso que nós precisamos fazer. Eu diria que é muito raro alguém pedir como os macedônios pediram. Veja que Paulo diz que eles pediram com muitos rogos. Ou seja, eles insistiram, não, Paulo, deixa nós contribuirmos, nós queremos ajudar. O pouco que nós temos pode servir para quem não tem nada. E eles fizeram isso. Então eu diria que é raro alguém pedir para fazer isso, sabe? E pegar aquilo que tem para ajudar. Isso revela uma coisa: o quanto aqueles irmãos haviam compreendido o que é o Evangelho da Graça. Só isso que os fizeram contribuir daquela forma. A solidariedade como forma de discipulado. Isso é interessante porque aquilo que nós ofertamos, aquilo que nós tiramos do nosso para ajudar, pode se tornar uma forma de discipular quando nós refletimos Cristo em nossas atitudes, em nossas ações. Quem vê o que nós fazemos compreende o valor de ser cristão. É importante isso, irmãos. É muito relevante a nossa atitude em fazer isso. Moody, ele dizia que o maior sermão é aquele que nós pregamos com a nossa vida. Essa é, sem dúvida nenhuma, a maior pregação. Então nós precisamos fazer isso. Há uma responsabilidade diante da dificuldade dos outros irmãos, que abramos mão daquilo que nós possuímos, que ofereçamos a Deus aquilo que nós temos para que outras pessoas possam ser beneficiadas. Paulo instrui os crentes a fazer esse tipo de contribuição com planejamento. Aliás, qual de nós já pensou em fazer isso? Não, eu vou agora planejar a maneira como eu vou contribuir na igreja. Raramente, muito raramente nós fazemos isso. Mas veja o que Paulo disse aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana,
cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Olha só, cada um de vocês separe aquilo que vai poder ajudar. E quando eu chegar, a gente não vai precisar nem de tirar oferta para poder suprir as nossas necessidades, tudo nós já teremos com vocês. Esse deve ser um modelo de planejamento de ajuda que nós precisamos fazer. Portanto, isso nos ensina que contribuir exige intencionalidade, organização, compromisso e responsabilidade. Você já pensou nisso? Isso é muito mais, irmãos, do que você colocar a mão no bolso, na carteira, ou pegar o seu cartão de crédito, ou de alguma forma fazer um Pix para poder ajudar alguém. Isso aqui é algo que a gente faz com planejamento, com distinção, com cuidado. É isso que nós precisamos fazer. É isso que falta, porque às vezes hoje nós somos quase que espoliado dos nossos bens por conta de alguns pedidos que as igrejas fazem, mas a igreja não nos ensina a refletir sobre o valor da contribuição diante de Deus. Mas não é qualquer contribuição, é aquela que nós fazemos voluntariamente, é aquela que nós fazemos com responsabilidade, com compromisso. É isso que nós precisamos pensar. Irmãos, a liberalidade para contribuir deve ser uma atitude constante, um estilo de vida, resultado não de pressão, não de pedidos insistentes, não de forçação de barra de quem está pedindo, mas uma atitude marcada pela gratidão. Eu vou ajudar, porque eu tenho recebido de Deus muito mais, ou muito mais do que eu preciso exatamente. O próprio Jesus, ele nos dá um exemplo de como servir. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, ele diz assim, olha, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pense bem. O próprio Senhor Jesus se coloca como modelo de como deve ser a nossa capacidade de servir. Deve ser de gratidão a Deus. Deve ser uma atitude que nos dê capacidade de servir com generosidade, com um coração pleno, mas não porque nós somos obrigados, porque aquele que morreu na cruz por nós, ele veio para nos servir. Ele veio para nos tirar do abismo de perdição que estávamos. E agora nós não temos coragem sequer de ajudar aqueles que mais precisam. Então veja que há uma ingratidão da nossa parte quando nós retemos para nós aquilo que Deus nos dá e que nós podemos servir aos outros. Nós precisamos pensar nisso. Jesus, então, ele veio para servir. Nós também devemos ter prontidão para agir da mesma forma. Assim como aqueles irmãos na igreja primitiva foram chamados para cooperar e tão generosamente cooperaram, hoje nós também somos chamados para ajudar. Hoje nós também somos convocados para servir. Hoje a situação é completamente diferente daquela, mas o princípio que nos leva a agir no sentido de ajudar, de cooperar, é ainda o mesmo. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu vejo que tantas pessoas na igreja são tão ingratas, irmãos, que sequer elas dizimam. Sequer elas tiram aquela parte que deve ser restituída ao Senhor, como gratidão pelo que Ele nos dá. Nem isso elas fazem. E que dirá de uma oferta, portanto? Mas nós precisamos refletir sobre isso, que aquilo que nós temos é do Senhor e para Ele devemos trabalhar e servir. Um coração
aberto para ajudar, é uma demonstração de que somos apenas mordomos dos bens que nós temos. Sabia disso? Você não é dono de nada, porque Deus foi quem te deu tudo, mas nós somos mordomos. Estamos aqui administrando esses bens. Portanto, devemos fazer isso com sabedoria, devemos fazer isso com o coração que Deus tem e faz. Devemos agir como se Deus estivesse no nosso lugar e agisse, porque nós somos apenas mordomos daquilo que Ele nos tem dado. Por isso devemos refletir. Para concluir esse vídeo, que eu gostaria que ficasse bem curto, eu gostaria agora de passar já para as aplicações. Pense na sua conduta enquanto servo de Deus. Pense como tem sido a administração que você tem feito dos bens que você tem. Sejam os bens que você tem na sua casa, o seu patrimônio ou o seu salário. Qualquer coisa que você dispõe é um presente de Deus. Reflita como você está usando isso. O que você está fazendo? Como tem sido o uso daquilo que Deus tem te dado para você utilizar para seu próprio benefício? E como você está olhando para as necessidades dos outros? E eu quero chamar, portanto, a sua atenção nisso. Primeira aplicação: examine suas motivações antes de contribuir. Nós estamos falando aqui o tempo todo de generosidade, de liberalidade, de voluntariedade, de disponibilidade daquilo que temos para ajudar os outros. Mas antes de fazê-lo, nós devemos refletir sobre as nossas motivações. Por que você deve fazer isso? Porque o que vale para Deus não é o que você oferta. Não é a quantidade, o tamanho, o vulto do que você oferta. O que importa para Deus é aquilo que te motiva a contribuir. É aquilo que te motiva a ofertar. É isso que você precisa reconhecer diante de Deus. É isso que você precisa fazer quando você vai fazer uma contribuição, dar uma oferta, fazer uma ajuda a quem quer que seja. Que motivações você está tendo na hora de fazer essa contribuição? Ainda uma segunda aplicação. Planeje a forma com que você pode ajudar. Muitas vezes nós não ajudamos na igreja porque somos desorganizados. Muitas vezes nós não podemos contribuir com aqueles que estão necessitando muito mais do que nós, porque somos desorganizados. Não administramos corretamente os bens que Deus tem nos dado, seja ele o nosso patrimônio como um todo, seja o nosso salário, que é parte do nosso patrimônio. Precisamos fazer isso, irmãos, com cuidado. E aí eu quero sugerir: organize-se, para que você possa de fato ter sempre à sua disposição algo que você possa contribuir, mesmo que seja pouco. Mas não é a quantidade que você oferta, lembra disso. É como você faz essa contribuição. Eu diria que seria importante que você, ao receber o seu salário, você que é assalariado, você se organizasse a fim de você ter para contribuir sempre que for necessário. Em qualquer lugar, não precisa ser só na igreja. Em outros lugares podemos contribuir e ajudar, mas para isso você precisa se organizar. Tire um percentual das suas rendas e separe exclusivamente para isso. Eu diria, irmãos, que nós, como servos de Deus que somos, como membros das nossas igrejas, a nossa atitude com relação a dinheiro, a nosso salário, deveria ser a seguinte: ao recebermos, você define o valor que você vai entregar como dízimo. Esse é o primeiro que você deve tirar. Esse é a primeira parcela que você tem que destinar do seu salário, daquilo que você ganha. Depois, lógico, você vai tirar
a parcela que você vai aplicar naquilo que é mais importante na sua casa, na sua família. Mas você nunca deve se esquecer de que um percentual, mesmo que pequeno, do seu salário precisa ser deixado para ofertas na igreja, para ajudar pessoas, para contribuir com eventos que a igreja promete. Você precisa fazer isso. Nunca se esqueça, você precisa fazer isso diante de Deus. A terceira aplicação que eu quero chamar a sua atenção: seja exemplo para a sua família. Irmãos, os nossos filhos fazem aquilo que nós fazemos. Eu costumo dizer que os nossos filhos não fazem o que nós mandamos. Eles fazem o que nós fazemos. Não adianta você querer que seu filho faça algo diferente daquilo que você faz. Ele vai fazer exatamente o que você está fazendo agora diante dele. E contribuição e ajuda, esse comportamento é algo que nós precisamos dar exemplo para os nossos filhos. Como diz a irmã Miriam da APEC, nós, os pais, devemos aos nossos filhos, nós, os professores, devemos aos nossos alunos, nós, os pastores, devemos aos membros das nossas igrejas 3 coisas. A primeira delas é o exemplo. E isso tem que existir nas nossas vidas para que as pessoas vejam. A segunda coisa que precisamos dar àqueles que estão conosco é o exemplo. Porque se não formos exemplos para eles, eles não vão dar sequência ao que nós queremos que eles dão. E a terceira coisa que nós devemos é o exemplo. Portanto, exemplo é a melhor forma de ensinar aos nossos filhos. Nada pode ser mais forte para persuadir nossos filhos a fazer uma coisa do que o nosso exemplo. Portanto, seja exemplo em sua família, a fim de que seus filhos continuem com a mesma atitude. E mais um detalhe: isso molda o caráter dos nossos filhos desde cedo. Nós sabemos, do ponto de vista da psicologia, o caráter de uma criança ou de uma pessoa se forma até os 5, 6 anos. A partir dali ele só vai desenvolvê-lo. Que tipo de atitude nós estamos tendo diante dos nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando? E por fim, transforme sua generosidade, sua liberalidade, sua capacidade de contribuir em culto. Lembre-se de que, ao ofertar, você deve reconhecer que está adorando a Deus com aquilo que Ele mesmo te deu. Portanto, contribuir, ajudar, é uma forma de culto, é uma forma de adoração. Pense nisso. Quando você estiver diante de uma possibilidade de ajudar, veja o que você pode fazer. Veja como você pode adorar a Deus fazendo isso que é tão relevante, que é ser liberal, ser generoso na hora de ajudar as pessoas. Que Deus te abençoe. Que esta lição desta semana mova seu coração, seus sentimentos, e você tome atitudes da agora para frente de ser uma pessoa mais generosa, mais liberal e que contribua de fato com aqueles que precisam. Que o Senhor te abençoe.